Em nome da Diretoria de Oncologia e Hematologia do Albert Einstein, agradeço a presença de todos. E queria agradecer também. Hoje nós temos, como sempre, palestrantes extremamente experientes e referências nacionais, Dr. Sérgio Simon, Dr. Frasson, o Ícaro, da radioterapia, que é uma nova contratação recente aqui da nossa oncologia, a Fernanda, que faz oncogenética, a Ana, da nutrição, e vocês vão poder, como sempre, aí, tirar uma série de dúvidas, né? O objetivo é que realmente a gente use esse evento para difundir conhecimento, para esclarecer dúvidas, né? Nós estamos falando aqui nessa época, aproveitando a onda do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é um evento mundial e o tamanho da encrenca, né, gente, é o seguinte: só em câncer de mama nós estamos prevendo aí, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, algo como 58 a 59 mil novos casos de câncer nesse período de um ano, o que é extremamente impactante em todos os sentidos, né? Eu acho que tem um foco muito importante em termos de prevenção, hábitos saudáveis, hábitos alimentares, hábitos de exposição, ritmo de vida mesmo, e também no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce tem aí dados que mostram que ele tem uma interferência importante na sobrevida, na mortalidade, na qualidade de vida das mulheres e, eventualmente, dos homens que têm câncer de mama. Portanto, acho que é muito importante que a gente aproveite esse símbolo que é o Outubro Rosa, para colocar todas as nossas forças como entidades de saúde, atores desse cenário da saúde, pacientes, familiares, para que a prevenção e o diagnóstico precoce seja atingido e, neste evento em particular, aproveitar os nossos palestrantes para tirar as nossas dúvidas, para que nós mesmos passemos a ser difusores de conhecimento, que é o melhor tratamento que existe, como prevenção, como diagnóstico precoce, como tratamento e como acompanhamento posterior. Tá bom? Então, convido o Dr. Sérgio para iniciar esse evento. Obrigado, Dr. Wilson. É um prazer estar aqui hoje à noite nesse evento. E, como já foi dito, o Outubro Rosa é um evento mundial para aumentar o conhecimento das mulheres sobre a importância de se fazer mamografia. E eu já vou mostrar para vocês por que no Brasil esse evento é tão importante. Eu não vou falar sobre tratamento de câncer de mama, que é um assunto muito extenso. Depois a gente tem os outros especialistas, a gente pode rapidamente abordar isso no fim da palestra. Mas eu vou falar mais sobre a prevenção e a importância da prevenção. Qual o tamanho do problema? O problema é muito grande. O câncer de mama é o câncer número 1 entre as mulheres no mundo inteiro. Mais ou menos 1,5 milhão de mulheres no mundo inteiro adquirem a doença em um ano. Realmente é uma multidão. E mais ou menos 500 mil mulheres morrem de câncer de mama. A distribuição entre os países ricos e os países pobres é meio desigual. Metade dos casos de câncer estão em países ricos, que são Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Mas só 30% das mortes estão nesses países. Os países pobres têm 50% dos casos e têm 70% das mortes, mostrando que nós estamos muito atrás do primeiro mundo em termos de detecção precoce, tratamento e queda de mortalidade, e nós temos uma tarefa grande pela frente para melhorar os números do Brasil. Como o Dr. Wilson já falou, nós temos mais ou menos 57, 58 mil casos novos no ano. Isso é o número oficial do Ministério da Saúde. Provavelmente esse número é muito maior do que isso. A gente estima, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que nós tenhamos
por volta de pelo menos 120 a 150 mil casos por ano. E nós temos oficialmente um pouco menos de 15 mil mortes de mulheres por ano. A mortalidade de câncer de mama no mundo inteiro ela foi aumentando desde que se começou a computar dados sobre mortalidade nos anos 50. A cada ano a mortalidade ia aumentando, até meados dos anos 80. A partir de 1987, ou seja, quase há 28 anos atrás, começou a se anotar primeiro na Europa, na Inglaterra e na Alemanha, depois nos Estados Unidos, depois em vários outros países, que a mortalidade começou a diminuir. E nesses últimos 20 anos, a mortalidade já diminuiu nesses países mais de 30%. É muito grande essa queda. Infelizmente, no Brasil, isso ainda não aparece. Nós continuamos cada ano com uma mortalidade maior, em virtude das nossas precariedades de se fazer um diagnóstico precoce. Essa aqui é a distribuição mundial de câncer de mama, e os países aqui em escuro, vocês estão vendo aqui, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, a grande parte da Europa, Israel, Austrália, que são os países envolvidos, eles têm uma alta incidência de câncer de mama. Mais ou menos de 90 a 130 mulheres, para cada 100 mil mulheres, tem câncer de mama nesses países. Então, guarda esse número, mais ou menos, falta de 100 por cada 100 mil mulheres por ano tem câncer. E vocês vejam que aqui do lado, na Argentina e no Uruguai, aqui, nós temos uma incidência muito alta, uma incidência de primeiro mundo. Então, como é que, de repente, o Brasil não tem essa incidência? É meio estranho, né? A nossa incidência é considerada moderada, abaixo desses países, mas eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade para o país inteiro. Aqui a incidência no Brasil. E esses dados, primeira coisa, eles não são muito confiáveis, a meu ver, porque fora alguns estados como São Paulo, a maioria dos estados não tem dados de boa qualidade sobre a incidência e mortalidade do caso de câncer de mama. Mas vocês podem ver que essa zona mais escura, que é o sudeste do país, são os estados mais ricos, eles têm uma incidência igual à dos países de primeiro mundo. Algumas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, têm das maiores incidências do mundo de câncer de mama. Porto Alegre tem 127 casos por cada 100 mulheres, Rio de Janeiro tem 120, São Paulo mais ou menos 95, é um número muito alto também. Então, nesse sentido, nós, infelizmente, estamos junto com o primeiro mundo. Nós temos uma incidência muito alta de câncer de mama. Se vocês forem para o norte, que são esses estados mais claros, a incidência cai muito. A incidência chega, em alguns estados como o Maranhão e o Acre, por exemplo, a incidência chega a 10. Eu estava falando em 100, 120. Agora, aí tem 10. Na cidade de São Luís, por exemplo, a incidência de 16 casos por 100 mil mulheres. É muito baixa. Eu não consigo encontrar uma explicação que justifique que em Porto Alegre você tem 120 casos por ano e no Maranhão você tem 12 ou 15 casos por 10 vezes menos. Até porque quando a gente vai visitar esses lugares, esses hospitais, eu tenho tido a oportunidade de visitar esses lugares, as filas de pacientes de ambulatórios de câncer de mama são enormes, são muito grandes. Então, eu acho que a principal explicação para essa incidência menor no Nordeste e no Norte do país é falta de dados mesmo, os registros de câncer são muito falhos. Aqui são os dados de incidência nos vários países. Vocês podem ver aqui, por exemplo, os países muito desenvolvidos, eles têm uma incidência muito alta que continua aumentando, tá bom? E aqui, por exemplo, são países mais pobres, como a Coreia, o Japão e a Índia, que historicamente, principalmente os países da Ásia, têm uma incidência baixa de câncer de mama. Só que a vida das mulheres no Japão, na China, na Coreia, elas mudou muito. As mulheres hoje, em Tóquio, por exemplo, elas trabalham no mercado financeiro, elas não têm filho, elas não amamentam, elas têm uma dieta muito mais ocidental. Então, vocês podem ver que a curva de ascendência do câncer de mama no Japão é uma coisa impressionante. Na China, a incidência nos últimos 30 anos triplicou em termos de câncer de mama. Ainda é mais baixa do que a Europa, mas está aumentando rapidamente, provavelmente por causa da mudança dos hábitos das mulheres. E a mortalidade está baixando, como eu disse para vocês, em quase todo o mundo. Olha aqui, mortes de câncer de mama por 100 mil mulheres no ano.
Então, vocês vão ver aqui, são todos os países do primeiro mundo, olha o que está acontecendo. Que beleza, a sobrevida está aumentando, a mortalidade está caindo, porque esses países estão conseguindo fazer uma prevenção boa e pegar os casos numa fase super tratável e super curável. E aqui a maioria dos países, vocês podem ver aqui os países do norte da Europa, os países do centro da Europa. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Do centro da Europa. E só nesses países novos que eu falei para vocês que estão começando agora a mudar o estilo de vida e estão começando a aumentar a sua incidência, que não se viu ainda uma diminuição da mortalidade. Esse aqui é o gráfico do Brasil, essa linha de cima é a nossa mortalidade, esse gráfico até 2006, o gráfico de 2015 é idêntico a esse, então nossa mortalidade continua aumentando no país como um todo. Algumas regiões do país, como por exemplo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é possível que essa mortalidade esteja começando a cair, mas no país como um todo ela continua aumentando. Por que é importante fazer o diagnóstico precoce do câncer? Então, aqui são os vários estágios em que o diagnóstico pode ser feito, e vocês vejam as curvas de sobrevida que você consegue. O estágio 1 é o estágio primário mais precoce do câncer de mama, em que o câncer está ainda em sua condição intraductal. Ele está dentro do duto mamário, ele não vazou para fora do duto. Tá? Isso é chamado de estágio 0. E vocês podem ver que depois de 10 anos, mais ou menos 95% a 98% dessas mulheres estão curadas. Elas operaram, isso aqui geralmente é descoberto em mamografia, e elas estão praticamente todas curadas. Estágio 1 são tumores menor do que 2 centímetros, com axila negativa, sem nenhum tumor na axila, também as taxas de cura muito altas. À medida que você vai aumentando o estágio 2, já com tumores com axila positiva, ou tumores com mais de 2 centímetros, estágio 3 com axila mais comprometida, e estágio 4 de mulheres que já se apresentam com metástase. Vocês vejam que as curvas de sobrevida vão caindo de maneira importante. Então, o ideal, do ponto de vista de prevenção, é que todas as mulheres sejam diagnosticadas nesse estágio. Tá? Nesse estágio, frequentemente, o nódulo na mama não é palpável, e você vai achar ele ou no exame físico bem feito por um médico, um profissional da medicina, ou pela mamografia e ultrassom. Espera aí. Algo aconteceu aqui. Outra coisa importante, nesse gráfico aqui da direita, esses são os dados de um hospital americano, que é o MD Anderson, nossa instituição parceira, ano por ano, tá? A começar dos anos 40, anos 50, 60, 70, 80 e 90. Vocês podem ver que a cada década a medicina está melhorando a chance de cura dessas mulheres, e esse gráfico é importante também, para mostrar como o tratamento mais e melhor tempo do câncer de mama, e de uma maneira mais eficaz, como a gente faz hoje, multidisciplinar, com quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, cirurgia, etc., como a gente conseguiu melhorar as curvas de sobrevida e de cura dessas mulheres. Quais são os fatores de risco e quais são as populações que devem realmente se preocupar com o câncer de mama? O principal são as mulheres que têm história familiar de câncer de mama. E o que é a história familiar de câncer de mama? O câncer de mama familiar, que se deve à mutação genética, ele normalmente incide em mulheres com menos de 50 anos. Então, a presença de mulheres numa família que tiveram câncer jovens, principalmente se tiver mais de um caso, 2 ou 3 mulheres, às vezes em gerações diferentes, uma tia, uma sobrinha, uma outra prima, vários casos, isso chama a atenção de que aquela família tem provavelmente, ou deve ser avaliada pelo geneticista para fazer o teste sanguíneo que vai ver se elas não têm mutação genética. Nem todo mundo que nasce naquela família necessariamente herda a mutação, só 50% de chance de herdar a mutação. Mas as pessoas dessas famílias têm que ser testadas. Por quê? Porque o risco delas de ter câncer de mama é muito alto. Ele chega até 80%, 85% nos primeiros 70 anos de vida dessas mulheres. Se você comparar com uma mulher que não tem mutação, esse risco ao longo da vida dela fica por volta de 10% a 12%.
Então, a mulher com mutação tem 80%, que é o caso que vocês ouviram falar na imprensa recentemente, da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tem uma história familiar péssima, com casos de câncer de mama e de ovário na família. Ela, evidentemente, desconfiou que tivesse mutação, foi testada, ela é portadora da mutação. Então, antes de ela ter a doença, cuja chance era de 80%, ela retirou as mamas, retirou os ovários e fez a profilaxia do câncer de mama. Então, essa história familiar é muito importante, porque se as mulheres forem identificadas como sendo portadoras de mutação genética, elas têm que ser submetidas a um programa especial, inclusive começando numa idade muito mais jovem, por volta dos 25 anos, porque esse câncer familiar ele frequentemente afeta moças muito jovens, com algumas até com menos de 25 anos. Outros fenômenos, 4 outros, estão bastante relacionados. A menarca, a primeira menstruação muito precoce, que é um fenômeno do século XX. As nossas avós menstruavam com 14 anos de idade, hoje as meninas menstruam com 11, 12. Muitas meninas hoje menstruam com 9 e 10 anos. Isso expõe a glândula da moça, muito precocemente às variações hormonais, que a gente acha que é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Outra coisa, as mulheres hoje frequentemente têm menopausa aí por volta dos 52, 54, 55 anos, continuam menstruando até essa idade, enquanto que as nossas avós menstruavam até os 45, 48 anos de idade. Outra coisa, paridade baixa, pouca gestação. As mulheres hoje têm um filho, 2, e olhe lá, se tiver, muitas nem têm filhos. E a grande maioria delas não amamentam. Se amamenta aqueles 4 meses da licença maternidade, depois volta a trabalhar e suspende a amamentação. Todos esses fatores de muitas gestações, de muita amamentação, são protetores da mama. Então, a mama ela se beneficia da falta de menstruação. Então, se a mulher tem muitos anos de menstruação, a mulher moderna, ela não para de menstruar porque não engravida, ela não para de menstruar porque não amamenta, ela está realmente exposta a essas variações hormonais ao longo de muitos anos. A gente acha que isso é um dos motivos que as mulheres hoje têm maior risco de ter câncer de mama e talvez um dos motivos que explica a maior incidência. Vocês viram naquele gráfico, a incidência está sempre aumentando de câncer de mama. Outro fator importante que aumenta o risco são mulheres que têm a mama com densidade aumentada na mamografia. Eu vou mostrar depois para vocês o que é uma mama com densidade aumentada, mas a mama, 2 problemas. Primeiro que a mama densa, ela falseia muito o resultado da mamografia. A gente, na mama densa, tem dificuldade de identificar um nódulo lá dentro. E segunda coisa, a mama densa, ela por si só já é um fator de risco. O risco de quem tem mama densa é de 3 a 4 vezes maior do que tem mama normal na mamografia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, quando o radiologista faz um relatório de mama densa na mamografia, o relatório obrigatoriamente vem com um aviso para a mulher, para a paciente, de que ela é uma mulher de alto risco, ela não pode deixar de fazer o exame. Talvez a mamografia não seja o melhor exame para ela, porque, como eu disse, com a mama densa, a mamografia perde muito detalhe. Mas essa mulher, inclusive aqui no Brasil a gente tem muitas mulheres com mama densa, a gente precisa avisar de que elas são mulheres de risco. Outro fator de risco que é importante, continua sendo, já foi mais importante até uns 10 anos atrás, é o tratamento de reposição hormonal na menopausa, que as mulheres gostam muito, evidentemente, porque os sintomas de menopausa eles são amenizados quando ela faz reposição hormonal, então não tem as ondas de calor, a pele fica melhor, aquela depressão normal da menopausa não aparece, enfim, tem uma série de problemas da menopausa, desaparece com a reposição hormonal. Ao longo dos anos 80, 90, era mais ou menos padrão que todas as mulheres com 48, 50 anos começassem a fazer reposição hormonal. Até que em 2002, entre 2002 e 2003, 2 grandes estudos mostraram que existe sim um aumento de risco de câncer de mama em mulheres que fizeram reposição hormonal. Quando esses estudos foram publicados, nos Estados Unidos houve uma queda instantânea de 50% no uso de reposição hormonal, na venda de hormônio para as mulheres.
em 2003. E 2004 foi a primeira vez nos Estados Unidos que se observou uma queda de 7% dos casos de câncer de mama. Muito abrupta essa queda de um ano para o outro. E ela foi vista no país inteiro, em todos os centros de controle, houve uma queda importante. Provavelmente porque as mulheres haviam diminuído muito a sua reposição hormonal. Então, só quem faz reposição hormonal são mulheres que realmente precisam, cujos sintomas da menopausa incomodam muito a qualidade de vida e que realmente necessitam. Índice de massa corpórea é outro fator importante. A gente sabe que as mulheres com sobrepeso, e principalmente as obesas, com índice de massa corpórea acima de 30, são mulheres que têm um risco aumentado de ter câncer de mama, pela presença desse tecido gorduroso muito abundante no corpo. E não só elas têm maior risco de ter câncer de mama, mas o prognóstico delas é pior. Tá? Então, a mulher obesa, quando chega aqui para tratar o câncer de mama, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer com que essa mulher perca peso, faça exercício. A gente sabe que sedentarismo, provavelmente ligado também ao índice de massa corpórea, também piora o prognóstico e aumenta o risco da mulher ter câncer de mama. E, finalmente, uma coisa que está sendo cada vez mais comprovada é o alcoolismo. O cigarro não faz diferença para câncer de mama, faz diferença para vários outros tipos de câncer, mas aparentemente não está associado ao câncer de mama. Já o alcoolismo, ele aumenta muito, dependendo do seu grau, o risco de câncer de mama. Ele passa a aumentar de maneira significativa para mulheres que tomam uma dose de álcool por noite, todos os dias. Tá? E muitas mulheres realmente abusam, são alcoólatras. Essas mulheres têm um risco de até 5 vezes maior do que as mulheres que não bebem álcool. Isso não quer dizer que não se possa tomar álcool, sim, pode, só não pode fazê-lo de maneira contínua e em doses grandes, né? Porque esse é um fator de risco importante. Como é que a gente pode fazer detecção precoce? Classicamente se faz o autoexame, em que a mulher, após o seu ciclo menstrual, alguns dias após, quando a mama está menos túrgida e menos sensível, ela deve examinar a mama, ela tem que aprender a examinar a mama, porque a mulher frequentemente, como ela conhece bem a sua mama, ela nota um endurecimento, um caroço, uma retração de pele, que pode ser o primeiro sinal de um câncer de mama. Então, o que ela tem que ver? Ela tem que ver nódulo, retração de pele. Se o mamilo retraiu, às vezes o mamilo inverte, o mamilo que normalmente é para fora, ele vira do avesso, digamos, para dentro. Isso é um sinal precoce. Ela pode ter uma secreção papilar sanguinolenta, às vezes não sanguinolenta, mas que chama a atenção dela, uma secreção. E, finalmente, ela pode ter o que parece até um eczema, uma coceira no mamilo. Isso, às vezes, é infiltração da pele do mamilo por um tumorzinho que vem pelo canalzinho do leite, pelo duto, e invade a pele do mamilo. Isso se chama doença de Paget. É uma coisa relativamente precoce, que muitas vezes até os dermatologistas comem bola achando que é uma reação alérgica. Mas esses são sinais que no autoexame a mulher pode identificar. E lembrar que, ao contrário do que se diz por aí, o câncer de mama, sim, pode doer. Frequentemente ele não dói, mas o fato de ter dor na mama não quer dizer, então não se preocupa, se dói não é câncer. Muita gente fala isso, não é verdade. Às vezes o câncer causa dor na mama, sim. Rastreamento mamográfico, acho que vocês sabem mais ou menos como é feito. É um aparelho que comprime a mama e faz uma dose de raio-x e registra isso ou num filme ou numa placa digital. Hoje em dia a gente usa a mamografia digital. E aqui aparece, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, a mama com seu tecido gorduroso aqui e as estruturas da glândula mamária aqui dentro. Aqui você pode ver várias estruturas e várias alterações que vão chamar a atenção. Aqui, por exemplo, uma mama densa, mostrando que essa mama aqui, essa mama é uma mama difícil, uma mama de risco e difícil de examinar. É claro que se tiver um nódulo aqui no meio ou um espessamento qualquer, a gente vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico. Essa já é uma mama com muita gordura e pouco tecido mamário, uma mama de uma mulher idosa. Vocês podem ver que como é transparente a mama numa mamografia quando ela é pouco densa e ela é substituída por gordura.
E aqui é um sinal frequente e importante, que às vezes é muito difícil de achar, que é a chamada microcalcificação. Às vezes, se o radiologista e o aparelho não são de boa qualidade, você pode perder esse sinal. Aqui, em grande aumento, vocês podem ver aqui uns pontinhos brancos, que são pontinhos de cálcio, e principalmente quando essas microcalcificações estão agrupadas numa área da mama, isso chama a atenção de que isso pode ser um carcinomazinho começando, em sua fase bem inicial. Isso não é palpável, a mulher nem o médico vão sentir isso no exame físico, mas a mamografia já está nos mostrando, e essa região da mama tem que ser biopsiada. Aqui, só para mostrar para vocês, como às vezes o tumor ele chama muito atenção, é fácil de ver, você não precisa nem ser radiologista para achar esse tumor. Às vezes a mama tem áreas de espessamento que chamam a atenção também, e às vezes, olha, esse aqui a paciente tem uma mama normal, e do outro lado você já tem essa lesão. Essa lesão provavelmente é uma lesão palpável, e a mamografia aqui apenas é para documentar a lesão, ela não serviu de detecção precoce propriamente dito. Tá? Às vezes tem um nódulozinho escondido aqui numa ponta, e é importante que isso seja analisado num serviço de boa qualidade por um radiologista especializado. Outro exame que é muito bom para complementar a mamografia é o exame de ultrassonografia. Quando a gente faz os dois juntos, a mamografia e o ultrassom, a acurácia do diagnóstico desses dois exames conjuntos é muito maior. Vocês podem ver aqui, por exemplo, um nódulo identificado pelo ultrassom, e isso aqui às vezes pode ser pequeno ou pode ser de uma densidade parecida com o tecido mamário normal, não aparece bem na mamografia. A gente fica em dúvida, e o ultrassom tem a capacidade de nos dar mais certeza de que existe lá uma alteração. E outro exame é o exame da ressonância nuclear. Esse já é um exame mais demorado, mais caro, mais difícil. Aqui a mulher fica de bruço para fazer esse exame. As mamas estão dentro de dois receptáculos aqui, que servem para fazer a captação das imagens. E vocês podem ver que é um exame bem mais sensível do que a mamografia, só que ele, em muitos casos, ele é sensível demais. Ele mostra inúmeras lesões benignas e deixam os radiologistas e os mastologistas em dúvida. Então, a ressonância de mama frequentemente leva a biópsias falso-negativas, que a gente chama, quer dizer, são falsos positivos, são pequenas lesões que, na verdade, apareceram porque o exame é sensível demais. Mas esse é um exame muito bom para mulheres que têm mama densa, e provavelmente é o melhor exame para mulheres que têm mutação genética, que em geral são mulheres jovens, como eu falei para vocês, e onde a mamografia não é tão boa quanto a ressonância. A ressonância é melhor para acompanhar essas mulheres. Por que não fazer ressonância em todo mundo? Porque é um exame caro, demorado, custoso, então a gente tem que realmente selecionar quais são as mulheres que precisam ser acompanhadas com ressonância. A ressonância frequentemente é feita no pré-operatório, antes da cirurgia da mama, só para o cirurgião ter uma ideia melhor do que ele vai encontrar na cirurgia, e também para ver se não tem alguma coisinha que escapou da mamografia. Depois que é encontrado a lesão suspeita, a paciente pode fazer uma biópsia, ela pode fazer ou uma biópsia estereotática, em que o aparelho de raio-x ele localiza onde vai colocar a agulha, tá? Através de localização radiológica mesmo. E isso é muito bom para lesões não palpáveis ou lesões pequenas, que a gente tem que acertar direitinho aquela área. É um exame feito com anestesia local normalmente, e não é muito difícil para a mulher. Mais comumente, a biópsia de mama é feita guiada por ultrassom. Então, aqui nessa mão, o médico do ultrassom vai colocando as ondas de ultrassom, aparece aqui o nódulo, e com a outra mão ele coloca essa agulha, que vocês estão vendo a agulha aqui dentro do nódulo. Ele tem certeza de que ele entrou dentro do nódulo e que essa biópsia é representativa daquela lesão que foi detectada na mamografia e no ultrassom. Hoje nós temos a mamotomia, a biópsia a vácuo, que é feita principalmente naquelas lesões muito pequenas, como as microcalcificações, por exemplo, e é uma agulha especial, com uma abertura lateral, que o radiologista controla quem está fazendo a biópsia,
e ele tira esses cilindrozinhos, que às vezes são bem grandes até. Muitas vezes a lesão inteira que apareceu na mamografia ou no ultrassom são retiradas e a paciente depois vai para a cirurgia, não tem mais tumor lá. O tumor saiu inteiro aqui, principalmente quando é carcinoma in situ, não muito grande. Isso aqui termina por retirar o tumor inteiro. Esse material vai para o patologista e o patologista faz o diagnóstico sobre a presença ou não de câncer. Bom, quem tem que fazer mamografia, na verdade não existe um conceito universal sobre quem tem que fazer mamografia. O governo diz que são mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Em vários outros lugares a recomendação é parecida, na Inglaterra, por exemplo, mas na maioria dos lugares a recomendação é para mulheres de 40 anos. Por que mulheres a partir dos 40 anos? Porque no Brasil, mais ou menos 40% dos casos dão em mulheres com menos de 50 anos. Então, nessa faixa dos 40 aos 50 anos, você já pega muitos tumores em mulheres jovens. Então, é mais interessante fazer o diagnóstico em uma mulher de 40 anos do que numa velhinha de 70 anos, que, em geral, tem tumores de baixa agressividade que não vão morrer dele. Essa mulher mais jovem é a mulher que nos interessa tratar. A gente recomenda que o exame seja feito anualmente, porque nessa idade também os tumores são de crescimento mais rápido. Então, a gente não tem certeza que para uma mulher de 40 anos fazer exame a cada 2 anos seja recomendável. Evidentemente, como eu falei para vocês, as mulheres que têm histórico familiar importante, e principalmente aquelas que já têm um exame de sangue mostrando mutação genética, elas têm que começar os exames na faixa dos 30 ou 35 anos. A gente diz que ela tem que começar o exame 10 anos antes da paciente mais jovem da família que teve câncer de mama. Por exemplo, se a mãe dela teve com 38 anos, a gente recomenda que ela comece com 25, 28 anos, porque a cada geração o câncer vai aparecendo mais precocemente. Então, essas são famílias que têm que ser acompanhadas com muito cuidado e ser aconselhadas pelo oncogeneticista e seguidas pelo mastologista com muito detalhe, muito carinho. Depois o Dr. Fasson pode falar um pouquinho das opções cirúrgicas profiláticas para essas pacientes. Como eu falei para vocês, o autoexame mensal após cada menstruação pode ajudar, mas evidentemente que o autoexame pega lesões grandes, com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, e a mamografia pega lesões não palpáveis. Mais interessante que esse diagnóstico seja feito antes do autoexame, seja feito pela mamografia 6 meses ou 1 ano antes, porque a lesão vai ser menor e a chance de cura é maior, como eu mostrei para vocês. Como é que é feito no Brasil? A gente sabe que no Brasil o rastreamento mamográfico é, na maior parte do país, catastrófico. Por quê? Porque nós não temos mamógrafo? Não. Nós temos excesso de mamógrafos no país, acreditem ou não. O INCA calcula que nós precisamos de um mamógrafo para cada 240 mil habitantes, mais ou menos 760, 800 mamógrafos dariam conta para o país, se fosse bem distribuído e se houvesse campanhas de mamografia a nível nacional. Nós temos só no SUS 1.514 mamógrafos, devemos ter o dobro disso nos serviços particulares. Então, nós temos excesso. Qual o problema? Primeiro que uma boa parte deles não estão operacionais, principalmente nos estados do norte. Tem muito mamógrafo quebrado, o estado não conserta. Enfim, é um problema grande conseguir mamografia no SUS. A lei, desde 2012, ela garante que toda mulher, a partir de 50 anos, faça mamografia. Mas, na verdade, isso não é fácil. Já vou mostrar por quê. Os mamógrafos estão quase metade deles aqui na região sudeste e sul do país. Na região nordeste, na região amazônica, existe uma pobreza muito grande em termos de mamografia e essas mulheres ficam realmente desprotegidas. Produtividade baixa, porque, como eu falei para vocês, esses exames são feitos com horários restritos do dia. Na hora do almoço, o funcionário não está. A paciente veio de outro município para fazer, não consegue fazer porque o mamógrafo está quebrado. Então, a produtividade do serviço público em termos de mamografia é bastante baixa. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqui eu pus alguns estados
E vocês vejam, por exemplo, o estado do Acre, com 730 mil habitantes, tem 3 mamógrafos, sendo que um está em uso. Esse dado é do Ministério da Saúde, há 2 anos atrás. Pode ser que isso mudou um pouco, eu não sei lhe dizer hoje como é que está. Estados aqui, olha, 38, 30, 20% dos mamógrafos, 30% dos mamógrafos no Maranhão, 47% dos mamógrafos na Paraíba não estão funcionando no serviço público. Tá? Quando você chega aqui no Sul, por exemplo, Santa Catarina, ou São Paulo, ou Paraná, esses números já são razoáveis, quer dizer, menos de 10% estão quebrados, estão em conserto e não estão funcionando. Mas é muito frequente que a gente tenha amplas regiões do país sem nenhum mamógrafo. Mais de 50% dos municípios brasileiros, principalmente os municípios pequenos, eles não têm o aparelho. Então, a mulher que quer fazer mamografia, ela precisa tomar o seu ônibus, deixar seus 3 filhos em casa, com a vizinha, para ela ir fazer mamografia lá a 1 hora de viagem. Ela não vai fazer isso, ela não vai. A mulher da favela aqui perto do Einstein tem dificuldade de vir aqui fazer, pelo mesmo motivo, entendeu? E algumas áreas do país, 67% das mulheres desconhecem o valor da mamografia. De onde é esse número aqui, 67%? Do interior do sertão de Pernambuco? Não, do Rio de Janeiro. Essa enquete foi feita na favela do Rio de Janeiro. 67% das mulheres perguntadas no Rio de Janeiro não sabiam que precisavam ser submetidas à mamografia. Não vão porque não sabem. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje é uma tentativa da gente quebrar isso, educar vocês para que as mulheres e familiares e amigas que estejam em contato com vocês saibam que é importante a mamografia para que se faça uma detecção muito precoce do câncer na hora em que ele ainda é totalmente curável. Em termos de mamografia para a população feminina, quer dizer, quanto por cento das mulheres estão recebendo a mamografia? Então, isso aqui é um cálculo que o Ministério fez, número de mamografias por população feminina do Estado. O ideal é que esse número seja acima de 0,05. E aqui eu estou mostrando para vocês que apenas São Paulo e Minas Gerais têm isso, quer dizer, mais ou menos cobertos em termos de mamografia. E enquanto o Estado, a população não está coberta com mamografia, a mortalidade não cai. Porque essa população só vai fazer diagnóstico quando a massa for palpável, quando a lesão estiver sangrando, quando a mulher tiver dor. E aí a chance de cura, como já mostrei para vocês, caiu muito. Vocês vejam alguns estados, por exemplo, como o estado do Pará, esse é um número absurdamente baixo de cobertura da população, absurdamente baixo. Menos de 3% da população está coberta, quando o recomendável é que 70% da população esteja. E mesmo estados ricos, por exemplo, como o Paraná e a Bahia, também estão abaixo do mínimo recomendado. Veja o Rio Grande do Sul, um estado muito rico, tem metade da população mínima que deveria ter para a gente considerar como apropriada a cobertura mamográfica do estado. Como é que a gente tem que melhorar o resultado? Acesso ao exame é fundamental, quer dizer, na cidade em que a mulher vive, ou ali perto, ela tem que ter o aparelho, porque senão ela não vai viajar para fazer. O governo federal, em 2012, designou 4 bilhões de reais para distribuir mamógrafos e, enfim, fazer Papa Nicolau em mulheres em regiões onde nós não temos ainda uma boa cobertura mamográfica. Esse programa, até onde eu sei, está meio parado e nós continuamos com grandes áreas do país descobertas, principalmente Norte e Nordeste. Educação da população, a não ser algumas ONGs ou iniciativas como essa do hospital hoje, a gente não vê assim, um programa nacional de educação de mamografia, ensinando principalmente a mulher pobre, com menos acesso, com menos educação, de que ela sim precisa deixar seus filhos em casa e fazer a mamografia. Em geral, são ONGs que fazem essa educação da população, quando isso deveria ser uma tarefa ampla e profunda do Ministério da Saúde. Qualidade da mamografia é muito importante, porque fazer uma má mamografia aumenta muito o risco de você perder um diagnóstico numa fase em que a doença é curável. Então, é importante que exista um programa nacional de qualificação de serviço de mamografia. E, principalmente, outro grande problema do Brasil é o que fazer uma vez que a mamografia deu anormal no serviço público.
Porque um dos grandes problemas do serviço público é tempo de espera para consulta. Uma vez que chega na consulta, o tempo de espera para a marcação da biópsia. E uma vez que a biópsia está pronta, o tempo de espera para a marcação da cirurgia. E depois da cirurgia, a marcação para a radioterapia. A média no Rio de Janeiro, no INCA, que é como se diz, a joia da coroa do Ministério da Saúde, para a radioterapia de 5 meses. O tempo de marcação de cirurgia, agora estão tentando melhorar isso, era de 3 meses. Então, você vai somando esses atrasos todos, tem mais de 1 ano de atraso quando você vai tratar uma mulher no serviço público. Tem filas intermináveis. A radioterapia do país não dá conta de radiar as mulheres. Nós temos uma falta, nós temos no Brasil 90 mil pessoas em fila de radioterapia no serviço público esperando para ser tratadas. Existe um plano nacional de aumento de radioterapia que está em vigor, e se espera que nos próximos anos tenhamos mais 80 aparelhos de radioterapia. Mas isso é um outro problema, porque você acaba fazendo o diagnóstico de uma paciente e ela não recebe tratamento. Eu vi uma empregada de uma paciente minha, uma empregada em Angra dos Reis, da casa de Angra dos Reis. Em novembro, ela tinha uma biópsia feita em Angra dos Reis com carcinoma de mama. Ela estava inscrita no INCA. Em maio, ela não havia sido operada. E não tinha resposta de quando ia marcar a cirurgia. Ela acabou sendo operada aqui, a patroa pagou tudo, mas isso não é a realidade de todo mundo. Quer dizer, isso é um problema grande para nós. Portanto, vamos nos prevenir e fazer o que é possível. Não esqueçam de mamografia anual após os 40 anos. Manter o peso, vida saudável, fazer exercício, sedentarismo ajuda a manter o peso e diminui o risco de câncer de mama. Não faça reposição hormonal desnecessária, evite excesso de álcool. E, se possível, algo que está muito fora de moda na mulher moderna é amamentar. Ter filho e amamentar. As mulheres modernas não gostam disso hoje. Outro fator muito importante é conhecer a história familiar, se informar. Muitas vezes a gente sabe que a tia, a avó, a irmã da avó tiveram algum tipo de câncer, mas não sabem o que é. E essa informação pode ser muito valiosa para a família inteira, não só para uma pessoa, para a família inteira, uma vez que isso ser identificado. Portanto, prevenção, diagnóstico em fase precoce, garante a cura dessas pacientes. E, no mundo ideal, como, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente em estados pequenos, tem um estado de Rhode Island, a taxa de cura de câncer de mama de Rhode Island, que é um estado com 2 milhões de pessoas, é de mais de 90%, porque todo mundo lá é rastreado e o governo mantém controle de todas as mulheres. Nós temos um estado aqui no Brasil, Sergipe, de 2 milhões de pessoas, do mesmo tamanho que Rhode Island. A taxa de cobertura desse estado de mamografia é de menos de 10%. E a taxa de sobrevida das mulheres aos 5 anos é um pouco menos de 60%. É uma diferença brutal quando você vê prevenção e resultado em câncer de mama. Eu queria parar por aqui e convidar o Dr. Frasson para continuar falando sobre cirurgia de mama. Obrigado. Essa é a capa da próxima Times. E é o assunto do New York Times e de muitas revistas e muitos jornais americanos. Tá? Que é um pouco o que o Sérgio acabou de comentar. As mulheres brasileiras há muito tempo, ou muitas mulheres brasileiras, claro que aqui dentro do Einstein e em São Paulo, em alguns estados, a realidade não é a realidade nacional, mas os americanos estão questionando muito o excesso de diagnósticos muito precoces, considerando que as taxas de mortalidade nos Estados Unidos caíram muito. É o oposto do que está acontecendo no nosso país, onde menos de 10% das pessoas fazem mamografia, muita gente ainda faz mastectomia radical e pouca gente ainda tem acesso à reconstrução mamária. Até 1980, ou até a década de 70, qualquer mulher que tivesse carcinoma de mama seria operada dessa maneira. Vocês não se assustem, porque vai melhorar. Logo, logo as fotos vão mudar. Mas eu queria mostrar um pouquinho da história, da evolução do tratamento cirúrgico, mas por causa disso, muita gente no Brasil, por falta de informação, tem o medo da mutilação. E provavelmente o medo da mutilação é um fator extremamente importante na realidade nacional, que faz com que as pessoas evitem
de fazer o diagnóstico de um tumor de mama. E essa é um pouco a evolução. O passo seguinte foi fazer uma mastectomia menos radical. E provavelmente muitas mulheres brasileiras ainda são tratadas dessa maneira. Somente 25% das mulheres que fazem uma mastectomia radical no país têm acesso à reconstrução mamária. Eu não me lembro da última vez em que eu fiz uma mastectomia sem reconstrução. É uma rotina na nossa prática fazer reconstrução e o próprio SUS autoriza, recomenda e dá suporte para que a reconstrução mamária seja feita. E aí uma das dificuldades é que muitos hospitais do SUS não têm cirurgiões plásticos ou cirurgiões treinados para fazer reconstrução mamária. O passo seguinte foi usar uma prótese e fazer procedimentos bilaterais para buscar uma simetria. Mas vocês vejam que ainda são procedimentos extremamente mutilantes. Então, o último avanço, o avanço mais recente, foi a manutenção da papila e da areola. Essa, por exemplo, uma paciente que fez uma reconstrução mamária unilateral. Vocês ouvem muitas vezes muita crítica em relação aos procedimentos bilaterais, mas a mama sempre é vista de uma forma simétrica. Então, a simetria para a mama ela é extremamente importante. Essa é uma época que já passou na nossa realidade, mas que é a realidade de muita gente ainda. A chance de fazer uma reconstrução, mesmo que não fique perfeito. Essas são todas reconstruções mamárias em que a areola, a papila foram retiradas. E a questão da simetria é uma questão muito discutida, porque você sempre vê a mama de uma forma conjunta, né? Você nunca vê um lado e depois vê o outro lado. Então, por isso que tem muitas críticas sobre a simetrização ou procedimentos bilaterais, porque tecnicamente eles não são indicados e não reduzem a mortalidade, mas do ponto de vista de autoestima e de resultados, de convivências para mulheres que vão ter um excelente prognóstico, a simetria acaba sendo importante. Essa é uma menina extremamente jovem, é uma paciente de menos de 40 anos, que teve um tumor na mama direita e acabou fazendo um procedimento com uma simetrização, onde as mamas são retiradas e depois é colocada uma prótese. É claro que para cada pessoa vai ter um resultado, obviamente, que diferente, mas a glândula mamária, nesses casos, é substituída por uma prótese mamária. Então, hoje, quando se fala em mastectomia com reconstrução, de um modo geral, a gente está falando deste procedimento. Já não é mais um procedimento radical, é um procedimento que preserva a pele, a areola e o mamilo, mas que é possível somente quando o diagnóstico é feito de uma forma precoce. Se o diagnóstico é tardio, se o tumor é grande, se o tumor compromete a pele, compromete a papila, essa alternativa não é possível. Essa é uma cirurgia conservadora de uma década atrás. Até mesmo as cirurgias conservadoras melhoraram do ponto de vista estético. Isso é como não se deve fazer uma cirurgia conservadora. Não se deve colocar incisões na pele. Essa é uma paciente irradiada, depois o Ícaro vai estar à disposição de vocês para discutir coisas também da radioterapia. Mas essas são pacientes que tiveram carcinoma de mama, que fizeram cirurgia, que fizeram radioterapia, cujo resultado é bastante aceitável. Essa é uma paciente que fez quimioterapia pré-operatória, porque tinha um tumor agressivo, um tumor grande e agressivo. O tumor desapareceu com a quimioterapia. Essa tatuagem que vocês veem era como se fazia a marcação da área do tumor até alguns anos atrás, quando não se dispunha de um clipe que é colocado dentro do tumor. Em muitos lugares no Brasil ainda não tem esse recurso. Felizmente, aqui a gente tem esse recurso, mas apenas para vocês terem uma ideia de que uma paciente com um tumor grande, submetida à quimioterapia, teve resposta completa, ressecou a área, fez radioterapia e tem um resultado bastante aceitável. Isso é o oposto do que a gente vê na realidade brasileira. Essa é uma paciente que tem um tumor tão pequeno, o tumor é isso aqui, e esse é o clipe que a gente coloca aí para saber aonde retirar. Essa paciente fez uma biópsia, na hora da biópsia existe a preocupação de toda a lesão saia, porque a lesão é muito pequena, então a gente coloca um pequeno clipe metálico que tem este tamanho aqui, ó. O clipe é colocado no momento em que se faz a biópsia, porque se toda a lesão for retirada, a gente perde o lugar de onde o tumor se encontrava e você não sabe mais o que operar.
porque a ressecção precisa ser mais ampla. Então, o clipe guia o cirurgião, é o caso dessa paciente aqui. Essa é uma paciente com câncer de mama, que faz uma incisão periareolar, que retira o tumor e que o tratamento passa praticamente desapercebido. Ela faz radioterapia, essa é uma outra paciente recente, teve um carcinoma de mama, descoberto precocemente, retirou o tumor, fez radioterapia. E essa é um pouquinho a história da evolução do tratamento cirúrgico de mulheres com câncer de mama. O ideal, vai ter uma próxima apresentação agora que vai ser mais rápida do que essa, o ideal é que a gente pudesse oferecer isso para todo mundo. Mas, infelizmente, aqui nós vivemos em dois Brasis. Um Brasil que o Sérgio salientou muito bem, né? E o outro Brasil que a gente vive aqui. E o que a gente quer é que todo mundo tenha acesso, e por isso essa atividade educacional. Então, queria falar um pouquinho das armas que a gente tem para combater câncer de mama. Não é só a cirurgia que é importante, todas as armas terapêuticas são extremamente importantes, e é graças a elas que houve essa evolução incrível no tratamento e em quem tem acesso ao tratamento adequado. Então, por isso que a gente fala tanto das discrepâncias. Hoje, a hormonioterapia, a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, o tratamento-alvo, eles trabalham de forma muito integrada. E apenas para exemplificar, vamos supor a média de tamanho de tumor no Brasil é de 5 centímetros. Se vocês pegarem os dados do INCA, os dos serviços públicos, e perguntarem qual é o tamanho médio de tumor nesse serviço, tamanho médio é de em torno de 5 centímetros. Uma paciente que tem um tumor de 5 centímetros, se não fizer nada, em 10 anos, provavelmente ela vai estar morta. Se ela fizer só cirurgia, a chance dela estar curada daqui a 10 anos vai reduzir drasticamente. A cirurgia padrão que se faz hoje, ela foi reestabelecida a partir de 81. Então, a partir de 81, mudou muito a técnica cirúrgica, e hoje a cirurgia, para uma paciente que tem um tumor de 5 centímetros, é capaz de curar mais ou menos a metade dos pacientes. Metade dos pacientes são curáveis com cirurgia. A radioterapia é extremamente importante. A radioterapia também reduz mortalidade em tumores grandes e reduz o risco de recorrência. E a radioterapia, de um modo geral, para uma paciente que tem um tumor de 5 centímetros, acrescenta um benefício de em torno de 8%. A hormonioterapia também é importante. Usar um remédio todo dia durante 5 a 10 anos reduz mortalidade, reduz o risco de que a doença apareça novamente. E aí, alguém que tinha um risco de morrer de câncer de 50% passa a ter um risco de menos de 70%. A quimioterapia é extremamente importante. Toda mulher, praticamente toda mulher que tem um tumor de 5 centímetros acaba tendo que fazer quimioterapia, e aí a gente tem mais um benefício adicional da quimioterapia. A mamografia, nós vamos considerar que traga um benefício de em torno de 30% de redução da mortalidade para pacientes que têm acesso à mamografia. E aí a gente tem mais um ganho adicional, de modo que no final da conjunção de tratamentos disponíveis, uma pessoa que teoricamente morreria em 10 anos, se tiver acesso às alternativas terapêuticas que nós dispomos, tem uma chance de morrer de câncer de em torno de 15%. Mas se a gente, por exemplo, tomar como exemplo uma paciente que é uma paciente típica do Einstein, o tamanho médio de tumores aqui, no último levantamento que a gente fez, foi 1,6 centímetros, considerando todos os pacientes que fazem mastectomia ou cirurgia conservadora. A chance de cura de uma paciente que vem com um tumor de 1,5 centímetros é de em torno de 95%, quando todos os tratamentos são integrados e utilizados. Infelizmente, a falta de conhecimento desses dados é um fator que ainda impacta muito na tomada de iniciativa para buscar soluções. E nós vemos no serviço público um grande número de pessoas ainda que chegam com tumores localmente avançados, porque não acreditam, muitas vezes, que tem a cura. É aquela história de que, não, se mexer vai piorar, que é uma história que se ouvia muito no tempo das avós e que mudou completamente na realidade atual. Então, a maneira de tratar câncer de mama hoje mudou completamente. Hoje, o que a gente procura fazer é tratar de uma maneira muito personalizada. Não tão personalizada como essa, mas de modo a estabelecer para cada paciente a sua forma ideal de tratamento. Eu queria que a gente usasse o tempo que resta para convidar o Ícaro
a Fernanda e a Ana Paula para subirem ao palco junto com o Sérgio, para que a gente possa fazer uma pequena discussão e para que nós nos coloquemos à disposição de vocês para responder as perguntas que eventualmente surgiram nessas apresentações. Então, vocês podem subir, por favor? Boa noite, meu nome é Andréa e eu tenho uma dúvida que eu até tenho um pouco de receio de perguntar, mas vou perguntar. Eu tô aí, me vi aí em vários fatores de risco, né? Eu faço reposição hormonal há muito tempo, porque eu fiz um transplante de medula, então, realmente a reposição hormonal na minha vida fez toda a diferença. Eu ficava muito mal sem a reposição, faço já, então, acho que há uns 12 anos. Faço os controles a cada 6 meses, às vezes até 3 meses, a ultrassom de mama, mas eu já tive 3 tumores filóides. Eu queria saber o filóides, porque às vezes alguns falam que não tem nada a ver, outros falam, e eu fico sempre com essa questão. Estou com um agora que estou acompanhando para ver se ele cresce ou não cresce, mas já cheguei a tirar um bem grande. E queria saber o que é o filóide, se tem alguma coisa a ver com câncer de mama. Você quer responder, Sérgio? Quer que eu responda? O tumor filóide é uma degeneração de um fibroadenoma. É um tumor completamente benigno. Alguns tumores filóides degeneram e têm um componente maligno, mas, de um modo geral, os tumores filóides são alterações completamente benignas. E é uma predisposição individual. Eles costumam recorrer, você falou que já teve 3, a chance de que isso aconteça é de em torno de 20%. Quer dizer, 1 de cada 5 mulheres que tem um tumor filóide vai ter de novo. Isso é uma predisposição celular, mas não tem uma relação com câncer de mama. Não quer dizer que quem tem tumor filóides tem mais chance de ter câncer de mama. É uma mulher com uns 20, 30 anos que, por algum motivo, perdeu a função ovariana, ela não pode entrar em menopausa nessa idade, porque tem uma série de danos metabólicos para o corpo dela e para a qualidade de vida. Então, o que isso vai fazer é repor o hormônio que você normalmente estaria produzindo. Então, isso não é essa reposição hormonal. Essa reposição hormonal é obrigatória. O que ele está falando é para a mulher que deveria estar parando de menstruar aos 50 anos de idade, 52, e que não permite que o corpo tenha a baixa esperada de hormônio que nessa idade tem que ter. Então, ela vai se expor muitos e muitas décadas à reposição hormonal desnecessária. Você tem que fazer, porque senão você vai ter osteoporose, vai ter o colesterol elevado, vai ter risco cardiovascular muito alto, não compatível com a tua idade. Não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de aumento de risco, é para mulheres pós-menopausadas, não para mulheres de 25 anos ou 30 anos, como é o seu caso. Pois não? Com a mamografia? Depende de onde, depende um pouco da região geográfica em que você se encontra. De um modo geral, o exame padrão, o exame recomendado é a mamografia. Mas 10 a 15% dos tumores palpáveis não são vistos na mamografia. Ou porque a mama é densa, conforme o Sérgio comentou, ou porque a localização é periférica e a mamografia não pegou. Então, em algumas situações, em algumas circunstâncias, se recomenda que a mamografia seja complementada com ultrassom, principalmente em mulheres jovens com mamas densas. Em mulheres com uma mama completamente lipossubstituída, completamente adiposa, o ultrassom acrescenta basicamente mulheres na pós-menopausa. 75% das mulheres na menopausa têm mamas lipossubstituídas. A colaboração do ultrassom é muito limitada. E aí, nesses casos, o ultrassom pode ser usado para fazer uma biópsia, mas não é usado na rotina. Agora, de um modo geral, mulheres jovens frequentemente complementam a mamografia com ultrassom, por causa das limitações da mamografia em mulher jovem. Obrigada. A minha cunhada que está aqui ao meu lado, ela fez a mamografia, não foi detectado nada. E aí foi solicitada o ultrassom, aí sim foi diagnosticado com 1 centímetro.
Infelizmente, Graças ao ultrassom. isso é um mito que existe, né, de que muita gente acha que se faz uma mamografia e está normal, então está tudo bem, quando, na verdade, a gente sabe que existe uma série de limitações da mamografia. Né? Obrigada. Tem ali duas. Boa noite. Estou vendo essa plateia meio desanimada. Vamos lá, gente. Bom, a pergunta que veio do Twitter é se a má alimentação pode influenciar no surgimento do câncer de mama. Doutor Sérgio. Alguém quer falar de... Ah, não, nós temos a Ana. A Ana é nutricionista. Por favor, Ana. Por favor, Ana. A Ana é nutricionista. Pessoa certa para falar sobre isso. Realmente, o estilo de vida, dentre eles a alimentação, o padrão alimentar, ele pode influenciar e promover um aumento do risco do surgimento da doença. Né? Então, as recomendações nos sugerem que bom estilo de vida, a prática de atividade física, o cuidado com o peso e as boas escolhas alimentares, elas podem sim estar contribuindo. Então, de uma forma geral, a ingestão adequada de legumes, de frutas, verduras, não necessariamente destacando um alimento específico. Porque, às vezes, o paciente nos traz algumas dúvidas de que se há algum superalimento. Né? Na verdade, é o conjunto. Então, a ingestão diária de frutas, verduras, legumes, dentro de uma alimentação equilibrada, minimizando o uso de alimentos ricos em gorduras, principalmente as saturadas, preferindo alimentos com maior teor, característica mais anti-inflamatória, porque a gente sabe que o câncer ele tem um aspecto de inflamação. Então, a gente sabe que vários alimentos vão estar ajudando a promover a diminuição da carga inflamatória também. Então, alimentos ricos em fibras. Então, a alimentação, de uma forma geral, dentro de vários fatores, é um dos pontos que podem estar promovendo o aumento do risco da doença. O Ícaro é radioterapeuta. Alguém tem interesse em fazer alguma pergunta sobre radioterapia? E a Fernanda Lima é geneticista. Tem a oportunidade de falar sobre BRCA, se o que a Angelina Jolie fez realmente foi certo, se não foi um exagero. Você quer... Eu só queria complementar um pouquinho o que foi dito sobre dieta. Aqui no Brasil teve um estudo muito interessante, que eu acho que soma tudo isso que a gente falou hoje sobre sedentarismo, excesso de peso, dieta, inclusive. Por que a mulher com sobrepeso tem mais risco de ter câncer de mama? A gente sabe que o hormônio feminino, o estradiol, a molécula básica do estradiol, vem do colesterol. O estradiol é feito a partir de colesterol. E a gente acha que a mulher obesa tem... A gente acha não, é comprovado que a mulher obesa tem um nível de estradiol circulante, em virtude do grande tecido gorduroso dela, um nível hormonal mais alto. E é possível que essa estimulação contínua em níveis mais altos da mulher obesa seja responsável por causar câncer de mama e por uma piora do prognóstico. O INCA fez um estudo muito interessante no Mato Grosso, que eles foram ver o estilo de vida e a incidência de câncer de mama. Eles pegaram as índias da tribo Terena, que é uma tribo relativamente grande no Mato Grosso, e examinaram as mulheres que viviam na tribo em condições tribais, com dieta, com hábitos gestacionais tribais, e viram as índias que haviam se mudado para Campo Grande e que trabalhavam em Campo Grande como operárias, empregadas domésticas, enfim, levavam um estilo de vida da cidade. Essas mulheres índias que moram na cidade, elas têm, em média, 2,5 filhos. Tem uma alimentação da cidade, onde elas vão ter frituras e baixa quantidade de fibras, a típica dieta que a gente chama ocidental, com seus hambúrgueres, batata fritas, etc., que as índias adotam quando vão para a cidade. E, em geral, têm poucos filhos, amamentam pouco porque têm poucos filhos. E a incidência de câncer nessas índias, na cidade de Campo Grande, é igual das mulheres não índias, das mulheres brancas. Eles foram na mesma tribo, foram ver a mesma raça de pessoas, mesma genética. Mulheres da tribo têm uma média de 14 gestações ao longo da vida.
E a mulher índia, a gente já deve ter visto foto de índia, os milhares de fotos, sempre estão com o neném no colo, e mais 5 em volta andando. Os seios da mulher de Índia é muito caído, porque a mama está esgotada de tanto que ela amamentou a vida inteira, né? E não tem Índia de seio de pé, como as artistas da Globo. Todas têm o seio muito caído e estão sempre amamentando. A mulher na tribo, ela menstrua, em média, aos 14 anos, ela engravida em seguida, porque quando ela menstrua a primeira vez, ela é dada em casamento para quem estava prometido. E ela para de menstruar com 45 anos. Nesses anos todos, ela ou estava grávida ou ela amamentou. Qual foi a incidência na tribo? Além disso, ela tem a dieta da tribo, que é a base de peixe e vegetais, né, com alto teor de fibras. São 10 mil mulheres na tribo terena, ao longo de 5 anos foram observadas, 0 casos de câncer de mama, nenhum caso na tribo. Mostrando diretamente como alimentação e hábitos gestacionais são provavelmente a causa desse aumento de incidência que a gente tem nos países desenvolvidos, quer dizer, a dieta super rica, pobre em fibras, obesidade, poucos filhos, pouca alimentação, muito hormônio circulante. E eu acho que isso aqui nos dá uma diretriz de como deveria ser a vida ideal da mulher moderna, como o nosso corpo foi feito para viver, tendo filhos, amamentando, menstruando pouco, e com uma dieta mais saudável do que a nossa. Eu gostaria de saber se algum estudo já comprovou a associação do câncer de mama com a prótese mamária. A gente tem um Alexandre aqui que é cirurgião plástico. Você quer responder, Alexandre, ou quer que eu responda? A resposta é simples. Não tem nenhum estudo que tenha relacionado prótese, uso de prótese, inclusão de prótese com câncer de mama. Existe há um ano atrás, se chamou a atenção para um tipo de tumor que está relacionado com usuárias de prótese, que foram descritos 8 casos na França e casos extremamente isolados. Mas, de um modo geral, todos os estudos que relacionaram prótese de mama com câncer de mama foram negativos. Não existe nenhum aumento de incidência quando você compara mulheres que têm prótese. Quer dizer, hoje todas as mulheres têm prótese, mas quando se comparava... Não, tá uma brincadeirinha. Quando você compara mulheres que têm prótese com mulheres que não têm prótese, a incidência é exatamente igual. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu tenho gêmeas e na família do meu ex-marido existem muitos casos de câncer de mama, de tias, avós, enfim. Bastante mulheres na família têm o câncer de mama. A preocupação na verdade, a minha dúvida já falei com alguns médicos, e eles disseram que eu não preciso me preocupar por não ser da família, né? Eu queria saber se essa informação confere. A Fernanda vai responder. A Fernanda Lima é especialista nisso. A gente recebe os nossos genes tanto do pai quanto da mãe. Então, a predisposição hereditária ao câncer, ela pode ser transmitida tanto pelo pai quanto pela mãe. Alguns genes que aumentam o risco para câncer de mama não causam tumores nos homens, mas eles passam pelos homens, os homens recebem de alguém da família e passam para suas filhas. Então, é importante, sim, conhecer o histórico da família do pai e da mãe e levar em consideração o histórico da família paterna. É importante saber quem é que teve câncer, com que idade começou, aonde começou, se começou na mama, se começou em outro local e, se possível, obter documentação desses tumores. Então, muitas vezes, o que a gente sabe é que o tio ou a tia teve um tumor na barriga. Um tumor na barriga ajuda muito pouco no sentido da gente entender uma predisposição hereditária ao câncer. Então, a gente tem que pedir documentação, o anátomo patológico, um relatório e guardar, porque é uma documentação que é importante para a família. Eu preciso que alguém faça alguma pergunta para o Ícaro. O Ícaro é radioterapeuta. Boa noite, meu nome é Fátima. Prazer trabalhar, Ícaro. Foi detectado, então, um nódulo na mama esquerda e eu estou preocupada não até com a operação, estou preocupada com a radioterapia após. Eu gostaria de saber
quais são os efeitos colaterais que essa radioterapia traz. E mulheres portuguesas. Mulheres portuguesas. Sou portuguesa. Então, a radioterapia, na verdade, ela é utilizada após a cirurgia, né? Grosso modo, após uma cirurgia conservadora, quase sempre a gente vai ter que fazer a radioterapia, ou então em caso de tumores avançados, a gente acaba fazendo também, mesmo se seja feita uma mastectomia. Existem alguns efeitos colaterais que podem acontecer durante a radioterapia, que são os efeitos agudos, e existem alguns que podem acontecer a longo prazo, alguns meses ou anos após a radioterapia. Os efeitos agudos principais são uma certa irritação na pele, né? Então, a paciente fica com a pele da mama um pouco mais avermelhada, um pouco mais escurecida, pode ter um pouco de fadiga, um pouco de cansaço, e, grosso modo, é isso que a gente acaba vendo no dia a dia. Terminada a radioterapia, esses efeitos agudos, geralmente, eles regridem em torno de um mês. Tá? Algumas poucas pacientes que a gente tem que tratar também a região da fossa supraclavicular, né, a região aqui da saboneteira, que é onde tem alguns gânglios, elas podem ter também um pouquinho de dor de garganta durante o tratamento, que também regride após o término. A longo prazo, o que a gente pode ver, dependendo da técnica que foi utilizada de radioterapia, né, qual equipamento que foi utilizado, equipamentos antigos acabam trazendo um pouco mais de efeito colateral, pode ser um certo endurecimento da pele, né, uma fibrose na região da mama, né, um endurecimento da mama. Existe um quadro que pode acontecer 20 anos depois, principalmente em mama esquerda, né, quando a gente utiliza técnicas mais antigas de radiação, pode chegar a muita dose de radiação no coração e aumentar um pouco o risco também de problemas cardiológicos no futuro. Mas com as técnicas mais modernas de radioterapia, a gente consegue evitar essas doses de radiação e não traz esse tipo de problema. Provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema desse gênero. Uhum. Quando se faz a radioterapia que ela fez na tireoide, ela fica no hospital até a radiação sair do organismo. E eles aqui me falaram que eu ia fazer radioterapia para casa. São duas modalidades de radioterapia diferentes. O que a sua irmã fez foi uma coisa que chama radioiodoterapia, no qual é injetada uma substância radioativa no paciente, né, o iodo radioativo, que ele acaba concentrando na região da tireoide e ali ainda tem uma emissão de radiação. A radioterapia que é feita para o câncer de mama é uma radioterapia externa, né? O aparelho de radioterapia é um aparelho que ele produz raio-x, ele é como se fosse um tomógrafo, né? Qualquer equipamento desses que faz imagem, só que com uma energia um pouco maior. Então, ele é ligado, é feita a radioterapia, funciona como se fosse um banho de luz em cima da região, e desligado o aparelho não tem mais nenhuma radiação. O paciente não fica radioativo e não tem mais radiação na sala. Tudo bem. Obrigado, então. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta lá atrás? Boa noite, meu nome é Gláucia. Estou aqui com a minha mãe, ela acabou de fazer a cirurgia da mama direita, ela fez uma Tectomia. Isso, um quadrante da mama. Faz agora uma semana que ela fez, e ela está preocupada tanto com a rádio quanto com a químio. E eu queria saber assim, quais são os tratamentos mais inovadores, até mesmo que eu já ouvi falar que existe químio que não faz cair o cabelo, que é uma preocupação. Eu sei que é um tratamento que a gente precisa, mas também tem a questão da estética, da beleza, que isso deixa a paciente um pouco traumatizada. E também já ouvi falar um pouco sobre o tratamento-alvo. Eu não sei se seria o mais indicado para ela, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre esses novos tratamentos, os tratamentos mais inovadores. Dr. Sérgio Simon. Então, a gente hoje sabe que o câncer de mama não é uma doença única, ela é dividida em vários grupos de doença. E os tratamentos são muito diferentes de acordo com o tipo de câncer de mama que a paciente tem. Para saber qual é o tipo de câncer de mama, o material que vai para o patologista é encaminhado para exames que determinam a presença de receptores hormonais, a presença de proteínas de agressividade do tumor ou a ausência de todas essas proteínas. E assim, a gente sabe que tipo
de câncer aquele é. Cada tipo tem um tratamento muito diferente. Por exemplo, você tem duas mulheres que têm, digamos, a mesma idade, uma tem um tumor de 2 centímetros, a outra tem um tumor de 2 centímetros. As duas têm câncer de mama igual do mesmo estágio, só que uma delas, o patologista nos diz que é um tumor de baixo grau, que é muito rico em receptores hormonais, o teste deu muito positivo, e que a axila dela não tem doença. Então, essa mulher provavelmente talvez nem precise fazer quimioterapia. Ela vai fazer o uso de anti-hormônio, que é um tratamento dado por via oral, comprimido, que ela toma ao longo de 5 ou 10 anos. Por outro lado, a outra paciente com tumor do mesmo tamanho pode ter um tumor que o patologista nos diz que é um tumor de alta agressividade. Ele tem uma proliferação muito rápida, ele tem a expressão de proteínas de agressividade muito forte. Então, as duas mulheres da mesma idade, com o mesmo tamanho de tumor, vão ter tratamentos totalmente opostos. Essa aqui pode receber uma dose muito alta de quimioterapia, de tratamento alvo dirigido, e essa aqui está tomando um comprimidinho em casa sem efeito colateral nenhum. Então, precisa ver, no caso da sua mãe, que tamanho era o tumor, que tipo de receptores ele tinha, que tipo de proteínas de agressividade ele tinha, qual a taxa de proliferação dele. E a gente põe tudo isso junto para decidir para aquela paciente qual é o melhor tratamento, que vai ser diferente da próxima paciente que entrar na consulta e vai ser diferente da outra. Cada uma tem o seu tipo de câncer de mama. Então, em relação à quimioterapia, existe quimioterapia que pode não cair o cabelo, mas tem muita quimioterapia que tem que cair o cabelo, porque para aquele caso é o mais indicado. Então, no caso da sua mãe, precisa conversar com o oncologista dela e ver quais são as possibilidades, que tipo de câncer é, se realmente precisa de quimioterapia, de repente não precisa de quimioterapia. Isso é uma análise, às vezes, até um pouco complicada para o oncologista, e a gente, às vezes, busca ajuda numa série de testes, numa série de cálculos para saber qual é o melhor tratamento para o paciente. Em relação à perda de cabelo, nós temos hoje aparelhos que são colocados durante a quimioterapia no couro cabeludo da paciente. Nós temos o aparelho aqui no hospital. Esse aparelho congela o couro cabeludo e ele é colocado um pouco antes da quimioterapia, em geral uns 40 minutos antes. Quando a quimioterapia é injetada na veia, o couro cabeludo está congelado. E aí o sangue não circula no couro cabeludo, a quimioterapia não penetra na raiz do folículo capilar. Então, o couro cabeludo recebe muito pouca quimioterapia. Depois que acaba a infusão de quimioterapia, a paciente fica, dependendo do remédio, mais 1 ou 2 horas com o capacete gelado. É um aparelho que está sempre congelando a cabeça, não é gelo, é um aparelho com uma substância especial. E, com isso, a taxa de queda de cabelo é muito menor. Não serve para todos os remédios, mas serve para muitos remédios. E também é o caso de conversar com o oncologista se isso pode ser usado para aquela paciente ou não. Isso nem sempre pode ser usado, mas é uma coisa que tem melhorado bastante os resultados de queda de cabelo para as mulheres. Satisfeita, Glaucio? Última pergunta, então, que a chefia está mandando encerrar. Boa noite. A minha pergunta, na verdade, é uma dúvida minha e das minhas colegas. É sobre o uso de contraceptivos orais combinados. A gente já leu em alguns lugares que os contraceptivos eles são protetores contra alguns tipos de cânceres e predispõem ao acontecimento de outros tipos de cânceres. Eu gostaria de saber a respeito do câncer de mama, se o contraceptivo ele protege ou ele predispõe, e se o uso do contraceptivo oral combinado é pior do que o contraceptivo com um só hormônio, no caso do câncer de mama. Alguém de vocês quer responder? Por favor. Durante muito tempo, no passado, a dose de remédio que existia no comprimido era uma dose muito alta. E, naquela época, existia bastante controvérsia e muitas sugestões de que mulheres jovens que tomavam uma dose alta de hormônio, maior do que aquela que o próprio ovário produzia, era capaz de induzir a câncer de mama com uma maior frequência. Hoje, a dose de hormônio que existe no anticoncepcional oral, ela é extremamente baixa. Se conseguiu atingir um nível de dose
que é suficiente para inibir a ovulação, mas é, inclusive, muito inferior àquela produzida pelo próprio ovário. A maneira de medir isso claramente é que mulheres que usam anticoncepcional menstruam num volume muito menor do que quando não tomam. Então, hoje, não existe mais essa preocupação de que quem usa anticoncepcional oral tem uma maior incidência de câncer de mama, que existiu logo na origem dos anticoncepcionais orais. Tá bem? Você gostaria de fazer o encerramento, então, por favor? De agradecer a presença de todos vocês, de toda a equipe palestrante, de todos os presentes, e já convidar para a próxima palestra, que vai ser no dia 10 de novembro, Novembro Azul. A gente vai abordar a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Venham e tragam maridos e homens da família.